Eu quero agora meditar rapidamente na palavra de Deus e eu quero caminhar com você em um texto que Deus está falando muito ao meu coração, em Mateus no capítulo 6, versículo 9. Quando nós fizemos os 12 dias de orações, nós estudamos, essa foi a última ministração que eu fiz aqui com vocês. A partir do versículo de número 9, nós estudamos nos 12 dias de orações sobre a questão que envolve a oração. Quantos lembram disso? Amém? Estudamos sobre a questão da oração. E nós terminamos essa questão da oração quando nós estudamos essa questão da oração, nós falamos também sobre a oração modelo. E na oração modelo, Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso. É tão simples, não é verdade, que nós fazemos, às vezes até em locais públicos. Quando você está em um local público e tem pessoas que não conhecem o Evangelho, nós costumamos orar o Pai Nosso. E não é que é errado orar o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração perfeita, a oração modelo. E vocês lembram que nós estudamos sobre as orações bíblicas, e nós vamos voltar a aprofundar o assunto sobre orações bíblicas. E para vocês que estavam aqui naqueles dias, quantas orações tem mesmo na Bíblia? Mais de 600 orações. Qual é a nossa maior necessidade? Eu sempre estou levando em consideração os pedidos que chegam a mim, e a maior quantidade de pedidos que chegam a mim é pedidos sobre oração. E nós nunca precisamos tanto de oração como nos dias atuais. A maior necessidade da igreja hoje é entender a oração. Então nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E Jesus então disse: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E teve algum problema aí? Passou? Então volta do começo, vamos voltar do começo, senão eu estou seguindo aqui, não sei se... Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos pontos tem nessa oração? 5 pontos. Quantos sabem de cor? Quantos lembram? Adoração, intercessão é um ponto, pedidos, ações de graça, 4 já acertamos, falta 1, hein? Confissão. Amém? Por que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo? Não é uma oração modelo para a gente orar como a gente leu, mas se você fizer não tem problema, desde que você entenda o que está por trás da oração, qual é a ideia da oração. E no ministério de Jesus isso é muito claro, porque Jesus ele é capaz de pegar uma coisa complicada e transformar aquela coisa complicada em algo descomplicado. Então os discípulos estavam tendo dificuldade com orações, e os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: então vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. E aí ele vai discorrendo sobre a oração, e nessa oração de Jesus tem 5 pontos. O primeiro ponto é a adoração, depois confissão, petição,
intercessão e ações de graças. Nós precisamos de intercessão o tempo todo, nós precisamos de ações de graça o tempo todo, porque ações de graças é o oposto de murmuração. Amém? A murmuração faz o quê? Atrai os demônios, fecha os céus. As ações de graças faz o quê? Abre os céus. Então, as trevas trabalham de um jeito. Como as trevas trabalham, pastor? As trevas trabalham para que os céus sejam fechados, para que haja dificuldade, para que haja embaraço, para que haja problema. Como os anjos trabalham? Os anjos trabalham para que as portas sejam abertas. Mas existe um jeito que a gente faz para que as portas sejam abertas. E ações de graças vão abrir os céus sobre nós. Aquele que tem um coração agradecido vai receber de Deus. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, por que o senhor está começando lá pelo final e não está indo na sequência? É porque eu não vou conseguir terminar, tá bom? Eu não vou conseguir terminar. Então estou dando um pouco para você do que é, para você que não veio aqui nos nossos 12 dias de orações. Então, ações de graças é uma chave poderosa. A chave mais poderosa de milagres é ações de graças. Se você tem um coração agradecido, e é importante a gente ver testemunhos, como foi dado aqui hoje da Elisângela, porque nós somos bons recebedores, mas às vezes nós não agradecemos o tanto que precisamos agradecer. Nós recebemos tantas bênçãos de Deus, tantas bênçãos, mas às vezes nós não anunciamos essas bênçãos. E uma das razões do porquê Jesus constituiu a igreja foi para que a igreja pudesse testemunhar. Testemunhar é o quê? Contar as bênçãos que Deus nos deu. E nós muitas das vezes ficamos com as bênçãos só para nós e não compartilhamos com as pessoas. E compartilhar é muito importante, porque você mostra a obra que Deus está realizando, os feitos dele na terra, e nós precisamos compartilhar das bênçãos de Deus. Então é muito importante. Ações de graças é isso. A intercessão é porque nós temos tentação o tempo todo. Todos os dias nós somos tentados de diversas formas. E Jesus disse na oração do Pai Nosso, uma das razões, eu não vou entrar profundamente nesse tópico, mas ele diz assim: não nos deixe cair em tentação. Você já sabe que tentação tem todo dia, toda hora, todo momento, que a tentação bate à sua porta, que o inimigo quer levar você ao pecado. O inimigo quer que você seja induzido ao pecado. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que homens importantes, homens santos como Davi, foi induzido ao pecado. Você percebe na Bíblia que quando nós estudamos na série de ministrações sobre as fraquezas, Judas foi induzido ao pecado. E se você for estudar vários personagens bíblicos, você percebe que eles não perceberam as suas fraquezas e foram induzidos ao pecado, e o pecado trouxe destruição na vida de muitos. E Jesus nos ensina nessa oração dizendo: interceda. Irmãos, e de fato nós precisamos levantar como intercessores, interceder pela nossa casa, interceder pelo nosso casamento, interceder pelos nossos filhos, interceder por nossa igreja, interceder pelo bairro, interceder pela cidade, interceder pelos governantes da cidade, interceder pelos nossos familiares, interceder por aqueles que estão doentes, interceder por aqueles que estão fracos. A intercessão deve ser um trabalho contínuo da igreja. A igreja não pode parar de interceder. Nós precisamos acordar intercedendo ao Senhor e clamando ao Senhor, porque coisas estranhas acontecem. Eu estava meditando nesse dia, e de ontem para cá eu fiz muitas leituras. Eu estava estudando sobre o ministério profético de Elias, e Elias é enviado da terra da viúva de Serepta de Sidom, e quando ele chega lá, o azeite ali é multiplicado, mas logo em seguida o filho da viúva morre, e o profeta confrontado pela viúva, e a viúva vem até o profeta e diz: homem de Deus, você veio a mim para trazer na minha vida os pecados, o julgamento dos pecados da minha mocidade. Ele não tinha feito nada disso, mas Elias então pede para ela e diz: dá-me o teu filho, porque o seu filho havia acabado de morrer.
nós enfrentamos problemas difíceis. Elias então pega o filho da viúva, e a Bíblia diz que ele deita sobre o menino, boca com boca, mãos com mãos, e ele deita sobre o menino, e ele clama ao Senhor até Deus ouvir a sua oração, e a alma do menino volta a ele. E ele pega esse menino e ele devolve para a mulher e diz: aqui está o teu filho, ele estava morto, mas agora ele tem vida. E nós enfrentamos problemas o tempo todo, e se não for debaixo de intercessão, a gente não vence. Então Jesus disse: livra-nos do mal. O mal está na terra, irmãos, tem mal para tudo quanto é lado. Mesmo você não procurando mal, o mal vem contra você. Pessoas te odeiam de graça. Às vezes você não faz nada contra a pessoa, mas ela te odeia, e ela às vezes tem ódio de você, e você percebe que aquele ódio não vem nem dela, ela é só um instrumento do diabo para te perseguir, para te trazer dificuldade, para colocar embaraço no seu caminho, e você tem que interceder, porque às vezes aquela pessoa é na verdade como se fosse um boneco na mão do diabo. O diabo entra na mente dela, o diabo coloca pensamento na mente dela, o diabo coloca ciúme no coração dela. Às vezes somos atacados por pessoas ciumentas, por pessoas inseguras, por pessoas que não sabem quem elas são na vida, e elas são ferramentas do diabo para trazer lutas e problemas para a gente, e nós precisamos ser intercessores e pedir ao Senhor para fazer intervenção, e nós precisamos dizer: Deus, envia teu anjo, Senhor, que o teu anjo venha aqui neste lugar e faça intervenção em favor. E a Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores, que haverão de ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a igreja tem um exército de anjos à sua disposição, mas o anjo não pode trabalhar se você não clamar ao Senhor para pedir a Deus para fazer intervenção. E nós precisamos orar ao Senhor e interceder o tempo todo, porque coisas estranhas acontecem. E talvez você diga: pastor, mas nem sempre as coisas são assim. E então a gente às vezes precisa não só interceder, mas precisamos fazer confissão. Temos que ir diante do Senhor e confessar os pecados. E tem pessoas que estão pecando perto de nós, mas elas não entendem que estão pecando. Elas pensam que está tudo bem, mas você que tem a visão espiritual aberta, você que entende do mundo espiritual, você olha e você diz: não, isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso desonra ao Senhor, isso é uma mancha, isso é um lugar escuro, tem escuridão nesse negócio. Você que tem entendimento espiritual está vendo, para você está tudo nítido, está tudo claro, mas para aquela pessoa não está nítido, não está claro para ela, ela está turvada, a mente dela está obscurecida, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então você vai fazer confissão, sim, por aqueles que não entendem, por aqueles que não têm discernimento, por aqueles que não têm visão, por aqueles que não têm compreensão, ou por aqueles que estão sendo atacados em determinadas áreas de sua vida. Nós sabemos, irmãos, que no tempo que nós estamos vivendo, tem espíritos malignos trazendo depressão sobre o povo. Tem muita gente debaixo de espírito de depressão, e a depressão é uma doença, mas nós precisamos interceder por essas pessoas, para que elas sejam iluminadas de novo, e que venha sobre elas a graça do Senhor. E às vezes nós precisamos confessar os nossos pecados, porque em Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É missão da igreja ajudar aqueles que sofrem, é missão da igreja interceder por aqueles que sofrem, é missão do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, orar por aqueles que estão necessitados. E a igreja não pode ficar de braços cruzados. Às vezes precisamos fazer confissão, sim, porque quem está às vezes em uma posição ou em uma determinada liderança não está entendendo o que está acontecendo, mas nós temos o discernimento do Senhor. Deus vem a nós, às vezes Deus vem em visão, às vezes Deus vem em sonho, às vezes Deus nos fala através da palavra, às vezes Deus nos fala através de sinais. Deus está sempre movendo em nossa direção e nos alertando acerca do perigo que ronda a nossa casa, a nossa família e os nossos relacionamentos. Mas nós precisamos às vezes fazer confissão, e tem hora que nós também precisamos pedir ao Senhor. E claro, pedir é diferente de interceder, porque intercessão é aquela coisa onde você bate muito e você fica na mesma tecla o tempo todo. Esse princípio está em Lucas capítulo 18, na oração da viúva. Mas petição não é como intercessão. Petição é uma coisa totalmente diferente, porque petição está ligada à paternidade.
está ligado ao princípio de que eu tenho um pai, que meu pai governa os reinos, meu pai é o Senhor do céu e da terra, e ele sabe o que eu preciso. Então eu tenho o período da intercessão, mas eu tenho também o tempo de petição. Eu posso chegar para papai e fazer uma petição especial, dizendo: Senhor, eu estou precisando de uma bênção X, e você sabe que papai vai mandar, porque papai cuida bem, papai abre as portas. E talvez você esteja se perguntando: pastor, e agora? Só sobrou uma parte que o senhor ainda não falou, né? Você que está me acompanhando aí. Qual a última parte que falta? Eu deixei ela por último. É a primeira, adoração. E Jesus começa o texto falando sobre adoração, e eu quero finalizar com essa parte. Mas na verdade, tudo que eu disse até agora foi só a introdução, porque agora mesmo que eu vou começar a pregar ainda. Então você se prepara aí, porque você tem muito para receber de Deus hoje. E Jesus disse que na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aqui está o cerne da minha pregação. É interessante como Jesus disse aos discípulos. Ele diz: ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu ou o teu nome, seja o teu nome santificado. Eu quero falar sobre isso. O adorador precisa entender as verdades por trás desse texto. Quando Jesus colocou isso, ele colocou debaixo de uma sabedoria incrível, porque Jesus é Deus, e Jesus sabe que ninguém, absolutamente ninguém, consegue adorar o Deus Criador do céu e da terra, consegue entrar na presença dele se não for por adoração. Não existe nenhum outro meio de você entrar diante de Deus se você não for um adorador. Se você não for um adorador, você não tem acesso à presença de Deus. A presença de Deus traz cura, a presença de Deus libera milagres, a presença de Deus libera prosperidade, a presença de Deus ressuscita os mortos, a presença de Deus faz o mar vermelho se abrir, a presença de Deus libera tudo. Só que você não tem acesso à presença de Deus sem um princípio, sem ser um adorador. Se você não é adorador, você não tem acesso à presença de Deus. E Jesus estabeleceu na oração do Pai Nosso o primeiro padrão de adoração, e ele diz que o nome de Deus deve ser elevado. Qualquer pessoa que entrar para adorar o Senhor deve entender que o nome de Deus tem que ser proclamado, tem que ser engrandecido. Pastor, como é que eu vou adorar a Deus? Engrandecendo o nome dele, louvando o nome dele, magnificando o nome dele, exaltando o nome dele. Pastor, por que o nome de Deus precisa ser elevado? Porque ele não é qualquer Deus. Ele é o Deus que criou o universo. Ele é o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Ele é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou o mar, que criou os peixes, que criou as aves, que criou a mim, que criou a você. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele não é um Deus de barro, Ele não é de metal, Ele não é de pedra, Ele não é de ouro. Não. Ele é o Deus vivo, que está assentado no trono, que reina, que governa. Ele governa o reino dos homens. Aleluia, aleluia. Você ainda não entendeu? Ele não é qualquer pessoa, Ele é Deus, Criador do universo. E então eu preciso, para adorá-lo, eu preciso elevar o nome dEle, eu preciso glorificar o nome dEle, eu preciso exaltar o nome dEle, eu preciso render graças ao nome dEle. Agora, entre o versículo 9 e o versículo 10 há um paralelo, e eu gosto muito dessa conexão. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero pegar essa conexão da terra e do céu
Porque nós muitas das vezes entramos para adorar a Deus e pensamos apenas que Deus está no céu. Só que não é verdade. Quando você mergulha nas páginas sagradas, você descobre que as pessoas que receberam milagres de Deus, que as pessoas que tiveram as suas vidas mudadas por Deus, que as pessoas que receberam livramento da parte de Deus, elas tinham uma concepção baseada nesse texto, nessa mesma concepção que estava na vida de Jesus, que Deus é Deus no céu, mas Ele é também Deus na terra. Quando Josué vai destruir a cidade de Jericó, Josué envia dois espias entram na cidade de Jericó, que é uma cidade impenetrável, e eles chegam à casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe era prostituta na cidade de Jericó, e o terror de Israel, do Deus de Israel, havia caído sobre a comunidade de Jericó, porque eles haviam recebido notícias de como Deus havia abrido o mar vermelho diante de Israel, de como Deus havia destruído reis diante de Israel, e eles ficaram com medo. E essa mulher que era prostituta, ela teve um discernimento da parte de Deus, e quando ela recebe os espias, o rei da cidade manda dizer a ela: dá-me os espias que você chegou à sua cidade. E ela manda uma notícia para o rei da cidade dizendo: olha, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sei para onde eles foram, vai atrás, talvez vocês o encontrem. E ela, na verdade, tinha escondido esses homens no terraço da sua casa, e ela vai até eles e ela diz a eles: eu sei que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. E eu sei que vocês vão conquistar esse território, porque eu sei que o Deus de vocês age lá no céu, mas age também na terra. Então, quando vocês conquistarem a cidade, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda meu pai, guarda minha mãe, guarda os meus. Quando Israel vem, a Bíblia diz que Deus deu uma vitória tão grande, e você já sabe como é que é a vitória, não vou contar porque você já sabe. Você sabe que Israel apenas rodeou a cidade fortificada, que os muros eram de 3 metros e tanto de largura, e os muros eram de pedra, e a Bíblia diz que quando Israel rodeou a cidade, deu um grito, os muros caíram, e escavações recentes mostram que os muros caíram para fora, ou seja, não caíram para dentro. Então Israel entrou e conquistou a cidade, mas Raabe e sua casa foram salvas, porque ela creu no Deus que é Deus nos céus e é Deus na terra. E Jesus disse: é Deus nos céus e é Deus na terra, age no céu e age na terra. E nós precisamos entender isso, mas nós só podemos entender isso se nós elevarmos o nome de Deus. E eu quero percorrer com você poucos textos aqui da Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 58, tem algo escrito, eu vou contar com a ajuda da Betina. Deuteronômio capítulo 28, ok? Versículo 58, nós vamos projetar. Eu quero que você me acompanhe rapidamente, só para fundamentar o que eu estou te passando. Está escrito assim: se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, o nome dele é o quê? Glorioso e terrível. Pastor, é glorioso para quem? Para mim e para você. E é terrível para quem? Para os nossos inimigos. É terrível para os desobedientes. É terrível para aqueles que se rebelam contra o nome dele. Se você se rebelar contra o nome de Deus, eu sinto muito ser eu ter que te anunciar. Se você se rebelar contra o nome de Deus, será terrível para você. O nome de Deus é glorioso, mas é terrível. Terrível. Terrível para aqueles que se rebelam. Mas nós precisamos lembrar sempre que o nome dele é glorioso. 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 Todas as vezes que a gente vai orar, a gente vai elevar o nome de Deus, porque diz a Bíblia, o nome de Deus é glorioso e é terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías no capítulo 29, nos versículos 23, também há uma sentença sobre o nome de Deus. Isaías
29, 23, está escrito assim: quando ele vier o seu nome no seu meio, e os seus filhos e a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome. O nome dele é santo. Por isso, diante do altar, diante do trono, os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Todo adorador precisa elevar o nome de Deus, dizendo que ele é santo, que ele é glorioso, que ele é majestoso. Todo adorador precisa fazer isso. Quando você entrar na casa de Deus, você vem aqui para elevar o nome do Senhor. Jesus diz: diga que o nome dele é santo, diga que o nome dele é glorioso, é terrível, é majestoso. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15 também vai falar sobre o nome do Senhor. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. O nome dele é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Irmãos, olha que texto interessante, olha que texto revelador, olha que texto maravilhoso. Diz que ele habita lá no céu, mas ele anda também na terra. Ele habita lá no céu, e ele é santo, e ele é glorioso, mas ele habita também na terra. Ele habita lá no céu, está no céu, o nome dele é santo, glorioso, poderoso, mas habita também na terra. Pastor, e onde é que ele está na terra? Onde é que ele está, igreja? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele está com você. Ele está dentro de você. Ele mora dentro de você. Ele habita lá no céu, mas habita também na terra. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus disse. Então eu elevo o nome de Deus, porque também aqui dentro do meu coração Ele está habitando. Então não é uma adoração da boca para fora, é uma adoração do meu ser completamente. Por isso que na adoração dessa noite nós falamos: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Todo o nosso ser adora o Senhor, porque Ele não habita apenas no céu, Ele também anda na terra, no meio dos homens. Independente do título, independente das posses, independente do que você tem sofrido, tem passado, mas o Senhor tem te transformado, e Deus tem te feito a habitação do Espírito dEle. A coisa mais preciosa, mais maravilhosa, a coisa mais importante, a coisa mais bela, a coisa mais maravilhosa que eu tenho, que você tem, é que o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós. Irmãos, essa é a coisa mais bela que nós temos. Mas muitas vezes as lutas, os problemas, as dificuldades não quer que a gente se aperceba que o Espírito de Deus habita em nós. Então o inimigo quer nos cegar para que a gente não tenha essa percepção de que o Espírito Santo está habitando em nós. Mas ele está habitando em você. Ele está dentro de você. Pastor, o que acontece? O que acontece é que às vezes a chama está meio apagada, certo? Às vezes a chama está meio fraquinha. Mas se colocar lenha, se acender a chama, então ele vem e ele é grande. E ele habita com você. E talvez você diga: pastor, o que isso significa? Completude. Você se sente pleno, completo. E o que te faz pleno e completo é a presença dele. Às vezes está faltando tudo na sua casa, mas você sabe que Deus está contigo. Às vezes está faltando dinheiro na conta, mas você sabe que Deus está contigo. Às vezes tem problema, mas você sabe que Deus está contigo. Ele é a sua maior força, Ele é a sua maior vitória, porque Ele habita com você, Ele está com você.
Se Deus não habitasse com você, os inimigos já teriam te trucidado, já teriam acabado com você. Irmãos, eu tenho experiência viva disso. Se o Espírito de Deus não estivesse comigo, já teria sido morto há muito tempo. Os problemas, as lutas, já tinham passado por cima de mim. Mas graças a Deus, eu não tenho palavras para descrever quão grande é esse amor. Que embora eu seja fraco e pequeno, o Senhor me ama. Embora você seja fraco e pequena, o Senhor te ama. E o Senhor habita no seu coração e Ele anda com você. Não é apenas Deus nos céus. Então quando a gente vem aqui e a gente engrandece o nome do Senhor, nós sabemos a quem é que nós estamos adorando. O nome dele é santo, o nome dele é maravilhoso, o nome dele é digno de honra, é digno de glória, é digno de adoração, é digno de todo louvor. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Mas eu tenho muito ainda para te ensinar. Eu temo que a hora não vai deixar, mas eu tenho muito para te ensinar sobre isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 23, está escrito: mostrarei santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. É um texto interessante. É um texto muito forte, muito forte, muito forte. Eu espero que você esteja entendendo. Deus está dizendo assim: olha, a igreja pode profanar o meu nome. Quando eu falo a igreja, eu estou falando cada pessoa individualmente, porque coletivamente nós somos o corpo de Cristo, amém? Mas individualmente também nós somos. E muitas pessoas profanam o nome de Deus com seus comportamentos, com as suas atitudes. Mas Deus diz: olha, mas o meu plano é eu tenho um plano. O meu plano é que as nações entendam e saibam que eu sou santo, porque eu estou no meio de vocês. Pastor, como é que isso se dá? Lá no seu emprego, lá na empresa onde você trabalha, tem corrupção. Lá na empresa onde você trabalha, no meio dos negócios, tem corrupção. E aí você não quer participar da corrupção porque você teme o nome do Senhor. Então as pessoas talvez não te entendam, mas elas estão vendo que você é diferente. Elas sabem que você é diferente. Lá no meio da empresa onde você trabalha, ou na escola onde você estuda, tem pessoas pecando, mas você não peca. Você diz: não, isso eu não vou fazer, não quero participar desse pecado. Então ali você é uma testemunha de Deus, e você é aquele que está elevando o nome de Deus lá no meio da sua empresa, lá onde você trabalha. Lá no setor onde você está, você tem que elevar o nome de Deus e glorificar o nome de Deus. Por isso o crente não veste de qualquer jeito, não anda de qualquer jeito, e o crente não fala qualquer palavra, porque ele tem a sabedoria dos céus, e ele é a luz de Deus a brilhar no meio desse mundo de trevas. Então ele está elevando o nome de Deus, não só quando vem aqui na igreja adorar, mas no meio das nações, no lugar onde você está, você eleva o nome de Deus e glorifica o nome de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Queria te ensinar muito sobre isso, mas eu vou só para mais um texto e estou encerrando porque as horas não me ajudam. Isaías capítulo 9, versículo 6, e depois Filipenses 2, 9 e 11, eu vou encerrar. Eu tenho muito para te ensinar sobre isso, mas vou deixar apenas nesses dois textos para a gente encerrar por causa da hora. Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nome dele, Maravilhoso Conselheiro, Glorioso, Poderoso. Quando você vem, você adora, você engrandece o nome de Deus, e Ele também te aconselha, Ele também te ministra, Ele também te cura, Ele também te liberta, Ele também te sara, Ele muda a sua vida, Ele muda seu destino, Ele muda a sua sorte. Filipenses capítulo
2, versículos 9 e versículo 11, eu já estou encerrando. Eu quero encerrar com esses dois textos, para que você entenda a importância. Versículo 9 primeiro, Filipenses 2. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Deixa eu achar o meu texto, 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima todo nome. Por isso que Jesus disse, olha, na oração do Pai Nosso, quando você orar, a primeira coisa que você faz é o quê? Eleva o nome de Deus. Mas Jesus é incomparável. Ele diz, essa é a chave, eleva o nome de Deus. Agora você vai ver, que o nome de Jesus, que Jesus também é Deus. Agora versículo 11. Pode ser o 10 também, volta no 10, 10 vai ajudar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e até debaixo da terra. O nome dele é grande, o nome dele é poderoso, o nome dele é forte. As doenças saem no nome dele, os demônios saem no nome dele, os problemas são solucionados no nome dele. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Pastor, como é que isso funciona? Às vezes nós não estamos assim conscientes da presença, certo? Certo? Às vezes nós não estamos tão conscientes da presença. Talvez tudo pareça meio frio, meio distante. Mas na verdade, Deus habita no nosso meio. Ele não está habitando nas paredes do templo. Embora o templo seja muito importante, amém? Muito importante, porque é aqui que a gente busca o conhecimento de Deus, é aqui que a gente busca a sabedoria dos céus, e é aqui que a gente se reúne como corpo para adorar o Senhor, em um lugar de meditação, e ensino e instrução, em um lugar onde a gente se doa. Porque você já sabe, a chave é se doar, você sabe disso. Você sabe. Deus deu seu filho. Deus deu seu filho. A chave é doar. A chave é doar. E por que a gente vem à casa de Deus? Por causa do nome dele. Então vamos adorar o nome do Senhor agora. Aí onde você está, vamos adorar o nome do Senhor. Eu quero que você levante as suas duas mãos mais alto que você puder e eleve o nome de Deus, eleve o nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir em meu nome eu concederei. Toda vez que você adora o nome de Jesus, cadeias são quebradas, demônios caem por terra, problemas são solucionados, dificuldades são rompidas por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Então quando você disser em nome de Jesus, o nome de Jesus vai entrar na sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui, que o teu nome entre na vida deles, porque o teu nome é grande, teu nome é poderoso, teu nome é mais forte. Pai, adore, adore.